Salve, salve, geofãs! Como vão vocês? Tudo bem? Pois é, vamos dando sequência à nossa explicação aí, a nossa discussão, a nossa conversa sobre climatologia. No caso, sobre elementos climáticos, né? Só lembrando aí que elementos climáticos têm um significado e fatores climáticos têm outro significado. Elementos é tudo aquilo que faz parte de qualquer clima. Fatores é o que? O que vai interferir em cada tipo de clima, o que vai diferenciar cada tipo de clima. Olha só o esqueminha aqui, ó, elementos climáticos estão presentes em qualquer tipo de clima, tá? Olha embaixo aqui, são grandezas atmosféricas que podem ser medidas, que podem ser mensuradas, que têm uma quantidade, tá? Lembrando antes aí, siga @plantãogeografia lá no Instagram. Eu sei que você tem Instagram, fica curtindo as fotos aí, compartilhando memes, salvando postagens, encaminhando, marcando amigo e tudo mais, né? Interagindo lá, mandando direct direitinho também pros outros, né? Isso mesmo. Então vai lá, @plantãogeografia no Instagram. Feito isso? Já foi? Já foi? Pausou o vídeo, foi lá, começou a seguir, voltou. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Os elementos climáticos são basicamente quatro elementos climáticos: radiação, pressão atmosférica, temperatura e umidade. São os quatro aí tipos de elementos climáticos. Todos esses quatro aqui tem em qualquer tipo de clima. Clima desértico, clima árido, clima semiárido, clima frio, clima de montanha, clima polar, enfim, não importa. Tem os quatro. O que vai diferenciar é a quantidade. Vamos lá, começar com a radiação. É toda umidade, aliás, desculpa, radiação. É todo calor recebido na crosta terrestre. O que tem na superfície terrestre? Todo aquele calor que ela absorve é a partir da radiação. Por que está entre parênteses aqui a radiação solar? Porque o Sol é a principal fonte de calor da superfície terrestre. Por isso, radiação solar é a principal fonte de energia, tá? É o que mais esquenta a atmosfera, a superfície terrestre, beleza? Radiação solar é o calor que a atmosfera recebe. Outro elemento, pressão atmosférica. É o peso que a atmosfera tem, tá? A gente pensa que ar não tem peso nenhum. Mentira, o ar pesa sim. E ainda tem pesos diferentes, tá bom? Pesos diferentes. Então a pressão atmosférica é o peso que o ar tem sobre a superfície terrestre. Aqui vai ter um peso. Aqui já vai ter outro peso, entendeu? Os pesos são diferentes. O que está mais baixo, o que tem o relevo mais baixo, por exemplo, a pressão atmosférica vai ser maior. Aqui é mais pesado do que aqui, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, olha o tamanho da setinha aqui e olha o tamanho da seta aqui. Aqui, se a seta é maior, tem mais ar. Então, obviamente, vai ser mais pesado do que aqui, tá? Então, a pressão atmosférica é o peso do ar sobre a superfície terrestre. Temperatura. Precisa explicar? Hein? Temperatura é o que mede o calor na atmosfera. É o que a gente usa para medir o calor na atmosfera. Se é mais quente, se é mais frio e por aí vai. Então a temperatura é o que define isso, beleza? Geralmente, né, as duas grandezas que são utilizadas para medir a temperatura com mais frequência são os graus Celsius e Fahrenheit. Também tem a grandeza Kelvin. Então as três medidas são essas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin.
Não é o Kelvin e o Cris, não, tá? Aqui no Brasil, utiliza-se mais o graus Celsius, beleza? Aquele Czinho que passa lá, 32, uma bolinha do grau C. É a temperatura de determinado local aí. Geralmente 32 graus, né? Vai estar onde? Mais para o Nordeste, para o Norte do Brasil, que está mais próximo da linha do Equador. E por isso, né, recebe maior radiação solar, próxima à linha do Equador. Mas isso fica para ser discutido no vídeo de fatores climáticos. Vamos acelerar aqui para acabar rapidinho? Piscite, vamos lá. Agora o último aqui, ó. Umidade. Tá dando para ler? Tá, né? Umidade. Deve estar invertido, mas tudo bem. Umidade é a quantidade de água no formato gasoso na atmosfera. O que acontece? A atmosfera tem partículas de água. Percebe-se, nessa época do ano que eu estou gravando o vídeo aqui, setembro, na nossa região aqui de Minas Gerais, o ar ele fica mais seco, você tem a necessidade de beber água com maior frequência. Você sente a sua garganta mais seca, em volta tá tudo mais seco, você fica até um pouco mais calorento por causa disso, porque nessa época a temperatura começa a subir, mas a umidade continua baixa, baixíssima. É justamente isso, as partículas de ar que estão aqui, ó, em volta aqui, ó, são pouquíssimas, são poucas, são baixas. Então, a umidade, né, relativa do ar, nessa época, na nossa região de Minas Gerais, é baixa, muito baixa. Em compensação, na época que chove, né, na época do verão aí, a umidade fica mais alta. Então, você fica um pouco, né, você sente calor, mas ao mesmo tempo, um pouco menos a sensação térmica sua, por causa da umidade do ar que te refresca um pouco. Então, a umidade é isso. É a quantidade de partículas de ar de água em estado gasoso que tem na atmosfera. Beleza? Então é isso. Elementos climáticos. Fechou a régua, passou a conta. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, né? Vamos tentar, quem sabe, em breve ter um quadro aqui bonito, ter um cenário. Eu tô gravando desse jeito, gente. Só gravado ao vivo mesmo, igual o DVD de banda famosa. Por quê? Porque se eu for editar, colocar a trilhazinha de fundo, igual tem outros vídeos aí, que eu tive tempo para fazer isso, vai demorar bastante para eu postar, tá? Então aí eu já tô gravando ao vivo, comentando, eu tento fazer um esqueminha aqui de orientação e roteiro, mas é desse jeito que a gente vai tentando aí contornar esse período atípico que estamos vivendo, né? Mas é isso, espero que tenha contribuído um pouco para o entendimento desse conteúdo de vocês. No mais, aqui ó, @plantão geografia, @plantão geografia. Você mesmo, você já seguiu? Não? Então cuidado, siga agora, @plantão geografia, plantão geografia no Instagram. Você. Mentira, vai acontecer nada não, tá? É só para seguir. Valeu, tchau, fui.